a melhor coisa que nós temos, ou a riqueza que o bairro tem é a nossa capela, né? Então, todos os, todos os sábados a gente tem missa, celebração, o pessoal vem, né? É um ponto também de encontro de jovens e namorados, né? Lá depois da missa, fica conversando em frente à igreja, no adro. Então, para nós, é um ponto assim também, fora de celebração, até de lazer, né? E meus familiares todos foram enterrados aqui, eu também espero ser enterrado aqui, né? E houve os casamentos, eu tenho uma sobrinha que já casou aqui, eu tenho uma afilhada que já casou aqui, os meus filhos fizeram a primeira Eucaristia, primeira comunhão aqui também, né? Essa capela é muito antiga, né? É o cartão postal do bairro, né? É o que a gente tem de mais importante e mais precioso no nosso bairro. Então é um legado que a gente deixa para as futuras gerações, para quem vier depois da gente, poder ver essa beleza que é essa capela de Santo Antônio, na sua magnitude, na sua plenitude, né? Com os seus objetos artísticos todos reintegrados, todos restaurados. Eu visitei agora, está maravilhosa a restauração. Então a gente quer deixar isso para as gerações futuras, que eles possam ver e entender a importância da capela para a história do bairro e de Sabará como um todo. Eu me sinto realizado, sabe? Como eu disse, é um projeto grande. A gente ficou mais de ano elaborando o projeto, sabe? A gente nem sabia se daria certo. Graças a Deus funcionou, né? Santo Antônio, Deus nos abençoaram e a gente conseguiu a aprovação. E eu me sinto realizado, sabe? Eu acho que é um legado que a gente deixa para o bairro, para Sabará, para Minas como um todo. As pessoas poderem vir e ver essa beleza que é a Capela de Santo Antônio. Todos, né? O bairro todo se movimentou para essa reforma, né? E os padres também, tanto padres que já passaram por aqui, e como o nosso pároco agora. O nosso pároco agora, então, nos ajudou muito, né? Através da prefeitura, a associação de bairro, né? Todo mundo nos ajudaram a reformar a capela. Então, a gente fez uma reunião com o pessoal da Anglo Gold para entender melhor o que era esse TAC e como poderia ser utilizado. Depois a gente, pesquisando na plataforma Semente, a gente viu alguns projetos de restauração. Aí deu um clique, falou assim, já estão reclamando do telhado da capela há muito tempo. A gente vai na missa, está chovendo, a gente fica com guarda-chuva lá, chove mais dentro da igreja do que do lado de fora. Então vamos tentar submeter um projeto, quem sabe a gente não consegue uma aprovação e a comunidade já está lutando com esse telhado há séculos, né? Muito tempo, e não tem dinheiro, não tem verba para fazer uma obra dessa magnitude. Infelizmente deu tudo certo, né? O projeto foi aprovado e a gente está em fase final das obras aqui, graças a Deus. Esse processo de restauro iniciado lá no Pompéu tem uma particularidade muito feliz. Ele é fruto de uma parceria desenvolvida através do Vicariato Episcopal para as Igrejas Históricas, por meio do Memorial da Arquidiocese, que é um departamento, né, que cuida das igrejas históricas, junto com a nossa paróquia, junto com a Prefeitura Municipal de Sabará e junto com a Associação de Moradores do Pompéu. Então, essa junção, essa parceria possibilitou que nós pudéssemos ter acesso a uma verba do Ministério Público Estadual, né, através da plataforma Semente, que nos possibilitou conseguir essa verba de 850 mil para fazer o restauro dos elementos artísticos e também do telhado. A Capela de Pompéu é um dos monumentos mais antigos que a gente tem. Então, recuperar esse patrimônio é recuperar a memória, né, dessa comunidade Pompéu, da cidade de Sabará, né, e de algum modo um pedaço da história de Minas, né, porque a gente tem um monumento do Nacional Português, né, do início do século XVIII sendo recuperado. Essa é a importância, né, além da questão devocional. A execução de todas as duas etapas, né, o telhado e os elementos artísticos, foram via plataforma Semente, sendo a AMAP, que é a associação, a proponente desse projeto. E aí o memorial entrou como parceiro da AMAP, né, fornecendo suporte técnico para a fiscalização. E toda a tratativa
feita junto com o IPHAN e com a MAP, teve o apoio do Memorial. A Plataforma Semente, ela é mais uma parceira nessa jornada, vamos colocar assim, de recuperação do patrimônio edificado, de elementos artísticos. E eu acho que, além da questão financeira, existe uma equipe técnica lá dentro que também nos dá todo o suporte. É importante isso para Minas Gerais, né? Ter o Ministério Público como parceiro na recuperação dos bens. O projeto chegou aqui na plataforma, ele foi proposto pela Associação de Moradores lá do bairro, o que é super importante porque a gente percebe como que a comunidade está envolvida mesmo na preservação daquele patrimônio, interessada em preservar, em reabrir. A capela ficou fechada por muito tempo, então a gente foi desenvolvendo o projeto, mostrando para o pessoal da associação quais que eram as atividades mais importantes, como inserir no nosso modo de monitoramento, e o acompanhamento foi feito por meio das prestações de contas parciais e de visitas técnicas. Então a gente fez, se não me engano, 4 visitas técnicas de acompanhamento, foi observando como é que estava o desenvolvimento da troca do telhado, o trabalho nos elementos artísticos com os restauradores, fazendo reuniões. O recurso ele rende na conta, né? E ele pode ser reaplicado em novas atividades no projeto. Então a gente manteve um contato constante com a diretoria para avaliar a pertinência de novas atividades, como a torre cineira, que não estava prevista no projeto, mas foi vista a necessidade de recuperar a estrutura da torre. Então a gente fez um remanejamento de rubricas, que foi possível fazer a restauração da torre. E foi dessa forma, a gente fazendo visitas, reuniões e a prestações de contas parciais. O IPHAN, muito importante mencionar isso, que todo o processo foi acompanhado de perto pelo IPHAN, porque é um bem tombado na esfera da União, né, um tombamento nacional, federal. Então todos os projetos tiveram a anuência do IPHAN, foi tudo caminhou dentro da legalidade, né, do que o órgão institui mesmo como os ritos para que seja feita uma obra de restauro naquele bem. Esse trabalho, o projeto dele é um projeto de 6 meses, né? A gente está concluindo esse projeto agora no dia 10 de julho, que completam-se os 6 meses de trabalhos executados aqui. A Capela de Santo Antônio é uma referência muito importante do nacional português, da primeira fase do barroco, né, que é uma mão de obra, são artistas portugueses. Aí, no caso específico daqui, é um talhador português chamado Manuel de Matos, e que trabalhou também na matriz de Nossa Senhora de Nazaré, em Cachoeiro do Campo, que é um distrito de Ouro Preto. E é uma referência muito, muito importante, semelhante à Capela do Nosso Odó, também aqui em Sabará. A Igreja do Pompéu, assim como aqui a nossa matriz, como a Igrejinha do Ó e muitas igrejas da paróquia vizinha do Rosário, são um marco muito significativo do barroco mineiro, né? Então, assim, cuidar desse patrimônio, por um lado, é um privilégio, né? Mas também uma responsabilidade. Privilégio no sentido de poder contribuir para a preservação da nossa identidade, preservar um patrimônio e preservar a identidade do nosso povo. Uma responsabilidade porque isso supõe esforço, isso supõe correr atrás. Normalmente nós padres que estamos nas igrejas históricas não temos uma formação específica para isso, né? Então depende muito de boa vontade, depende também de toda a assessoria que a gente recebe do Memorial da Arquidiocese, né? De respeitar os processos junto ao IPHAN, junto ao poder público. Então isso requer um aprendizado, né? As celebrações nós mudamos, né, da igreja para o centro pastoral e continuamente nós eu estava presente sempre, e nós temos profissionais da Arquidiocese que acompanham todos esses processos de restauro, né? Nós temos uma historiadora e um arquiteto que estava sempre acompanhando, além do IPHAN, né, que a igreja é tombada pelo IPHAN, e da própria Secretaria de Cultura
da cidade de Sabará. E no inventário a gente consegue levantar o estado de conservação das obras. E a gente viu que o estado já estava precário quando o inventário foi feito entre 2014 e 2015. A gente já viu que o estágio de degradação, principalmente por cupins, estava muito grande. E à medida que os anos foram passando, a gente foi vendo que desde que o inventário foi feito até as visitas que a gente ia fazendo, esse estado de conservação ele ia piorando consideravelmente. Então a busca por esses recursos, a gente estava sempre batendo nessa tecla, olha, desde a época do inventário a situação tem piorado ainda mais, já não estava boa, agora tem piorado ainda mais. Uma outra questão em que o inventário ajudou muito é porque o IPHAN ele exigiu que a gente tivesse um levantamento dos bens móveis integrados da igreja que deveriam ser removidos. Então, se a gente não estava com tempo hábil para fazer isso, mas a gente já tinha um inventário. Então, isso facilitou muito nesse processo. Tinha ali todos os dados de dimensões das peças, os dados, né, de tipo de material que elas eram feitas, os dados do estado de conservação, enfim, todos os dados que a gente já precisava ali de todos os bens, do retábulo, do arco-cruzeiro, do lavatório, todos esses dados a gente já tinha, então facilitou para a elaboração, né, das propostas de restauração. Não só a documentação, mas o fato da gente ter trabalhado na capela durante alguns meses, fazendo todo esse levantamento, né, ele já permitiu um conhecimento prévio do que era essa arquitetura e o que eram esses elementos artísticos. É claro que a obra ela reforça ou ela traz informações novas, mas todo o suporte histórico e de materiais, né, que universo que era esse que a gente estava entrando, ele foi previamente conhecido como um inventário, né? Então, eu acho que, além da importância do registro propriamente, que é o inventário, a gente consegue ter acesso a esses bens e identificar nessa fase ainda quais são as demandas que aquele lugar tem. Porque muitos dos monumentos, eles passam por alguma intervenção pós levantamento de inventário. Do projeto, da definição dos procedimentos técnicos, dos problemas que a gente encontra, né, que encontrou, os problemas de assim, ataque de insetos xilófagos, desprendimento de pintura, também outras intervenções. Inclusive essa igreja ela foi restaurada em 1980 e foi um trabalho muito interessante, muito bom, que assim, conservou essa igreja até os dias de hoje. Então, os problemas principais são esses, assim, o suporte, a fragilização do suporte, né? E aí foi necessário pensar na consolidação, no reforço estrutural dos retábulos. É preferível primeiro fazer toda essa parte estrutural, avaliar quais são as condições, as peças que precisam ser trocadas, outras substituídas. E também tem um fator interessante que muitas peças se soltaram durante esses últimos 40 anos. E as pessoas da comunidade foram guardando algumas pecinhas, coisa e tal, como essa aqui, que acabou se soltando. E isso possibilitou que algumas delas pudessem voltar para suas áreas originais. Claro que a gente teve que fazer um trabalho de quebra-cabeça para encontrar de onde que era cada pecinha. Aquelas que não foram encontradas, é claro, e com a aprovação dos órgãos competentes, foi feito o entalhe através de um profissional e foi reposto, até porque algumas áreas elas são de ponto focal. Então elas necessitavam que fosse recomposto aquele entalhe para que a unidade, no caso do retábulo ou de uma área específica, voltasse à sua condição original de atuação e de representação. Então, o processo do trabalho ele vem de acordo com a demanda do que foi perdido, no caso. Então, são peças que a gente tem que recompor, que são peças iguais a essas. Então, a gente tem que fazer um trabalho todo em cima, com a técnica utilizada, o material, a madeira mais utilizada é o cedro, né? Então, a gente vem trabalhando com o cedro, faz esse trabalho de recuperação, depois faz a instalação e o processo final vem com o pessoal que já é adequado só para esse tipo de trabalho, né? Então, um trabalho desse vou ter que fazer 2 peças dessas, que está faltando lá. Então, esse trabalho demora na faixa de 1 dia,
confeccionar cada peça dessa. Porque é toda manual. Essa aqui é original, né? Eu estou fazendo uma cópia dela, porque vão ser mais 2 peças para completar onde não tem mais as peças. Mas é que eu digo, elas vão ficar só na madeira, não vai ter nenhum processo de intervenção no meio. Eu conheço essa igreja, ela pelingrando, aqui há mais de 15 anos, precisando de uma reforma. Que quando eu mexi com esse assoalho aqui, já chovia aqui dentro. Eu chovia bastante. Tanto que, na época, como era bem fraquinho o grupo da comunidade aqui, então não tinha aquele negócio de... Não tinha alguém para patrocinar, vamos dizer assim, sabe? Aí o que aconteceu? Vai acabando aos poucos. A principal, como você me perguntou, a principal coisa aqui é o telhado. Seria o telhado, começar pelo telhado. Aí sim, aí para finalizar as partes para conservar, né, o patrimônio que... Isso aqui nós pegamos ainda na época que já estava ainda dando umas pancadas de chuva ainda, certo? Aí nós tiramos o telhado velho todo, colocamos a lona, né? Aí nós foi destampando e destampava uma parte, fazia aquela parte, tirava os cabos que estavam podres, fez a limpeza, tirava os cabos que estavam podres. Aí fizemos o ripamento, colocamos uma manta de alumínio nela também, que é proteção, né, ela é térmica também. E favorece a sujeira de pó que vai cair por dentro da igreja, esse trem favorece tudo, a manta, né? Ripamento nós tiramos tudo, né? As ripas foi toda trocada, tudo nova, só ripão, nós colocou só ripa reforçada, só porque a madeira já é uma madeira antiga, então você tem que capuchar para ficar um serviço perfeito, né? E tinha muita sujeira, né, no telhado, passarinhos, trens, deu uma mão de obra para limpar danada. E foi limpeza, imunização, que a gente tem que fazer a imunização tudo direitinho, né? Para tirar os cupim todo que tiver. Então, agora o telhado está praticamente pronto. Fala assim, nós estávamos precisando já de fazer esse serviço aqui mesmo, né? Porque já há tanto tempo que já pediu esse serviço aqui, e agora que saiu, né? Então, estava ruim demais, o telhado estava ruim demais, estava pingando dentro da igreja toda aí. A esteira está até manchada, né? Tem umas manchas na esteira que é de água, de chuva mesmo, né? E se deixar, vai indo e acaba. Se não providenciar uma restauração, acaba, né? Mas normalmente, assim, você tem forros, né? Você tem, no caso aqui, você tem o forro da Capela Mor, você tem os painéis laterais da Capela Mor e você tem o retábulo Mor. O retábulo Mor, todos já tinham passado por uma intervenção de restauração. O retábulo, ele tinha muito problema a nível de estrutural, assim, o cupim atacou, a madeira estava bastante apodrecida, já tinha sofrido uma intervenção, foi necessário a gente remover algumas intervenções, nós reaproveitamos bastante, foi considerado que muito bem feitas e tivemos que remover as partes deterioradas, degradadas pela ação do cupim e fazer um reforço estrutural na parte da madeira. Em relação às pinturas também, tanto do forro como das pinturas parietais, elas estavam com bastante sujidade. Era muito difícil você visualizar as cenas de Santo Antônio que foram retratadas e pintadas aqui, tanto no forro como nas pinturas parietais. Então, houve um trabalho de limpeza e um trabalho muito cuidadoso para você não descaracterizar, não perder, não remover a camada de pintura. A reintegração cromática a gente faz em peças mais complexas, assim, por exemplo, nos painéis a técnica foi de reintegração cromática. A etapa foi de reintegração cromática. A gente usou o pontilhismo, que é uma técnica que quem está do longe não consegue ver que foi feito. Mas se você chega perto, ou se o seu olho já é mais treinado, você consegue perceber. Porque eu não posso, enquanto restauradora, fazer dessa obra minha. Eu tenho que deixar muito claro o que é original e o que foi a restauração. Mas aí, por que eu não deixo lá a falha? Porque quem vai entrar aqui não vai prestar atenção na pintura
como um todo, na imagem como um todo, vai prestar atenção na falha. Então eu preciso que essa pessoa não preste atenção na falha, que ela olhe o conjunto. Então a gente usa essa técnica. Antes da gente aplicar a técnica, a gente aplica um verniz para proteger o original, depois a gente faz o modelismo e depois a gente aplica um verniz para proteger o nosso trabalho. A gente está fazendo um processo aqui de recuperação da peça que com o tempo foi deteriorado pelo cupim. Então a gente vai no processo de consolidação, trazendo todo o desenho da peça novamente para o local para ser recomposto lá no processo da restauração do altar e da igreja no contexto geral. Aqui a gente utiliza pó de serragem de cedro. Existem 3 níveis de camadas. A gente pode trabalhar com ela mais grossa para fazer uma base, uma cama, para a peça receber melhor a madeira. A gente trabalha com outro nível com ela mais fina, para poder chegar num processo de simetria e perfeição da peça, que é o que vocês estão vendo aqui agora. E está sendo gradativo. Muito cupim, muito trabalho. A gente tem assim, a colaboração de restauradores formados na FAOP Ouro Preto. A minha formação é na FAOP e também no SECOR, na UFMG. Nós temos também restauradores formados na UFMG. E recentemente nós temos 2 estagiárias que é do curso de conservação e restauração de bens culturais móveis da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É bom assim, a gente mostrar que no Brasil você tem um curso de nível superior aqui em Belo Horizonte, na UFMG, no Rio de Janeiro, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em Belém do Pará. Então, a profissão do conservador e restaurador, ela é assim, preparada e a formação vem dessas universidades. A conservação e restauração tem diversas vertentes, diversos teóricos, mas eu vejo que atualmente as pessoas têm prezado muito pela reversibilidade das nossas ações. Então tudo que o conservador faz, ou pelo menos a maioria das coisas que a gente faz, tem que ser reversíveis, não pode ser algo que vai durar ali para sempre, porque se daqui a 50 anos vier um outro conservador, ele vai precisar retirar aquilo e às vezes colocar uma tecnologia melhor, ou até mesmo consertar o que já foi feito. Então a reversibilidade é algo que a gente faz aqui na obra sempre. Mínima intervenção, a gente não pode mexer além do que o necessário nas coisas, então a gente está aqui cobrindo as lacunas, a gente não pode ir além da lacuna, tem que sempre permanecer dentro da lacuna. Então, pensando nisso, eu acho que muito da teoria que a gente vê em sala de aula, a gente consegue aplicar sim aqui na prática. E também o nosso curso na UFRJ, ele dura 4 anos e o primeiro ano é somente teórico. A gente não tem nenhuma matéria prática durante o primeiro ano da faculdade. E isso, quando você chega numa aula prática ou num trabalho prático, você consegue entender muito melhor o que você está fazendo, por que você está fazendo e o que aquilo vai causar. Sim. Então, todas essas coisas a gente já está gravado na nossa cabeça, no nosso coração há muito tempo. Então, já é uma coisa que não é difícil da gente de buscar para poder aplicar. E além de reversibilidade de tudo isso, também mostrar as marcas do tempo, porque essa foi uma igreja vivida, ela vai continuar sendo vivida e a gente não pode deixar com que ela pareça nova, que ela foi feita agora, porque ela tem idade. Ela tem história. Que deixar essa idade marcada. Então, deixar com que a unidade fique agradável ao olhar, mas que dê para perceber que a história dela. A história dela. Cada lugar que você passa, você convive com a história de cada pessoa daquela região. Então, aí acaba que você deixa um pouco da sua história, da sua contribuição para aquelas pessoas. Porque daqui a um tempo a gente vai embora. E, felizmente, a gente vai deixar lembranças naquelas pessoas. E daqui a alguns anos, com certeza, a gente espera voltar aqui e encontrar a igreja sendo muito bem cuidada, porque, tipo, o papel do restaurador, uma hora ele vai acabar aqui. A gente vai embora, só que aí começa um processo muito importante, que é o processo de preservação. Que aí cabe à comunidade, aos órgãos, para fazer todo o monitoramento, o aconselhamento, para que tudo que a gente fez se mantenha para as próximas gerações
e também na memória de todo mundo que a gente conheceu e que a gente teve o prazer de conviver durante todo esse processo. E pegando esse gancho do Edson, o papel do restaurador também quando a gente está trabalhando aqui, é quando a comunidade vem conhecer o nosso trabalho, vem acompanhar, é a gente conversar também sobre a preservação, sobre a continuidade da preservação, o que é importante, deixar isso dentro deles, porque é deles, isso que a gente faz para a comunidade. Claro que tem um projeto, mas o que a gente está fazendo é para a comunidade, porque o que está aqui, o que está dentro dessa igreja especificamente, é a vivência de muitas pessoas aqui, que nasceram, vieram aqui ser batizados, alguns casaram aqui, fizeram coroação de Maria, igual tem a senhora que traz o café pra gente, ela fala que com 6 anos ela fez coroação de Maria ali. Então você imagina a emoção dessas pessoas. E a gente tem que ter esse cuidado também no restauro, de trabalhar com o sentimental das pessoas. Porque além de ser devocional, é um bem patrimonial, mas o mais importante é ser o bem devocional e o sentimental, né? Quantas coisas essas pessoas viveram com os avós, bisavós, e eles mesmos com seus filhos aqui. A comunidade estar atuando junto é essencial para que não tenha só a restauração, mas a conservação, né? A conservação preventiva ela é essencial para que os bens se mantenham durante mais 200, 300 anos. E é a comunidade que cuida, ela que está ali todos os dias. Então, quando a comunidade abraça esses momentos, né, de cuidado, a gente fica muito feliz porque a gente sabe que daí para diante ela vai continuar sendo conservada e tão bem querida como sempre foi. As coisas, a gente tem que pensar muito seriamente que isso precisa ser bem feito, que precisa ter uma coerência química, histórica, e que precisa respeitar aquilo que já é, porque já é. Eu não estou fazendo de novo, já está aqui. A importância dessa igreja, ela já está aqui. Não fui eu que estabeleci, foram as pessoas. Então eu preciso respeitar isso. E a gente educa a nossa cabeça a entender isso dentro da universidade, dentro dos técnicos e tecnólogos que fazem a gente ter esse exercício. É um exercício, a gente vai se esforçando, se moldando para chegar nesse pensamento que equilibra todas as coisas que estão aqui em volta e aqui dentro e por fora. É uma coisa muito ampla, assim, são muitos pontos de vista que você tem que equilibrar. É uma das coisas mais importantes você conseguir se conectar com a comunidade para você fazer um trabalho que é para elas, é para essas pessoas. Eu não estou trabalhando aqui por mim, pela minha empresa, eu estou trabalhando por essas pessoas. Essa igreja só é importante por causa do olhar dessas pessoas. Então, essa ligação afetiva que a gente cria com essas pessoas guia a gente por um caminho muito justo de trabalho aqui dentro, de respeito, de carinho e de muita saudade, provavelmente. Este é um momento de celebração e reconhecimento da nossa rica herança cultural.
em ação de graças pela reabertura da Capela de Santo Antônio do Pompéu. Irmãos e irmãs, neste dia em que nos reunimos como Assembleia Orante em torno da mesa da Eucaristia, em agradecimento ao bom Deus pelo retorno ao seu templo sagrado, tendo Santo Antônio por padroeiro, no qual celebramos o segundo dia do Tríduo em sua honra, a liturgia nos convida a alegrarmos no Senhor por celebrar também a memória de São Joaquim e Santana. Memória esta que nos faz recordar as promessas de Deus que se cumprem na vida de seu povo, passando pela história de muitas famílias até consumar-se a vinda de Jesus Cristo Salvador. Cantando, vamos acolher Dom Edmar José da Silva, que irá presidir esta celebração eucarística. Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao encontro com o Senhor da Eucaristia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A celebração da Eucaristia é sempre ação de graças. E ação de graça significa agradecimento a Deus. E hoje esta comunidade tem muitos motivos para agradecer a Deus. Especialmente a alegria de novo participar da Eucaristia dentro deste templo agora reformado, ou melhor, restaurado e tão bonito. Então louvado seja Deus pela vida de todos que se empenharam na restauração deste templo. Fazem questão de vir aqui na sexta-feira. Você sabe por quê? Por causa da feijoada. Mas eu queria pedir a vocês, toda semana eles estiveram aqui. Toda semana do Edmar. E com muito zelo, não como profissionais apenas, mas colocando o coração naquilo que fazem. Então eu queria, de forma particular, um abraço em cada um e pedir um gesto de confirmação com uma salva de palmas. Detesto gente chorando, gente. Sou Gilberto, na pessoa dele, toda a comunidade de fé aqui de Pompéu. Porque eu sei que existe uma ligação não só religiosa, mas muito afetuosa também com esse templo, e as lágrimas dele visibilizaram isso para mim. Então, parabéns para o senhor e para toda a comunidade. Uma salva de palmas. Que o Senhor continue sendo esse homem de fé e transportando amor por onde o Senhor for. Que Jesus o abençoe sempre. Amém.